Mais cedo, na escola dominical, eu encontrei uma irmã e falei: minha irmã, feliz Dia das Mães para a senhora. Aí a irmã, um pouco ocupada, ela falou: pastor, igualmente, para o senhor também? E é verdade, todo pastor tem que ter um coração de mãe. Quando o pastor estava pedindo para se levantar a mãe de mais idade, a mãe de menos idade, e a mãe de mais idade levantou, a mãe de menos idade levantou, meu filho correu até a minha esposa e falou: mãe, se fosse a mãe mais bonita, a senhora ganhava. Garoto já sabe fazer média. Brincadeira, meus irmãos, brincadeira. Quero convidá-los a se colocar em pé, por favor. Abram suas Bíblias comigo em livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 2. Livro de Êxodo, capítulo 2. A partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, o largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança. Eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Então disse ela, filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho, e lhe chamou o nome de Moisés, e disse: Porque das águas o tirei. Agora o capítulo 3, versículo 6, diz assim, 3:6. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Que Ele aplique em nossos corações sua bendita palavra. Todos podem assentar-se. Já foi dito por alguém, com muita sabedoria, que a mão que dirige o mundo é a mesma mão que balança o berço. Perceberam a frase? A mão que governa o mundo é a mesma mão que balança o berço. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que a mãe, ao influenciar o filho, ela está exercendo direção sobre o rumo da humanidade. Meus queridos, parem para pensar nisso. O grande poder de influência que há na mãe de cada um de nós. Esse texto que nós lemos fala da infância de Moisés. Então me permito explicar-lhes o que o texto diz. Moisés, quando nasceu, havia um decreto de morte. Então o Egito, oprimindo o povo de Israel, para que o povo de Israel não se multiplicasse, o que o faraó tinha determinado? Que toda criança do sexo masculino que nascesse deveria ser morta. Então, para que os israelitas não se multiplicassem, todo menino deveria ser morto. As meninas poderiam ficar vivas, porque pelo casamento com os egípcios, elas assimilariam a cultura egípcia, mas os meninos precisariam ser mortos. Aí nasce Moisés, conforme o texto relata. E a mãe, quando viu Moisés, sabe o que a mãe disse? Que o menino era formoso. Meus irmãos, já pararam para perceber como é que toda mãe tem aquela concepção carinhosa de filho? Recém-nascido. Para mim, sabe o que recém-nascido parece? Para mim parece com o joelho. Rostinho todo amassadinho,
Então, para mim, o recém-nascido, para mim, ele tem rostinho de joelho, todo enrugadinho assim, né? Mas sabe o que a mãe fala? Ô, criança linda. Não é assim? Então, o recém-nascido, para mim, não parece com ninguém. Mas a mãe vê logo algo de bonito na criança, parece com tal pessoa, parece com isso, parece com aquilo. Foi assim a mãe de Moisés. Ela viu que a criança era formosa. E vendo que a criança era formosa, o que ela faz? Ela esconde aquela criança por 3 meses. Para quê? Para que o decreto de morte não viesse sobre aquela criança. Mas chegou um momento que não dava mais para ela esconder a criança. O que o texto diz que ela faz? O texto diz que ela faz um cestinho. O texto fala que ela betuma o cesto, ela cuida do cesto com todo carinho, para que o cesto pudesse abrigar o seu filho de 3 meses. Coloca a criança no cesto, coloca no rio e fica acompanhando à distância, pede para a filha tomar conta. Aí Deus providencialmente faz com que aquela criança chegue até a filha de Faraó. E a irmã que estava observando falou: olha, a senhora quer que eu chame uma mãe hebreia para amamentar a criança? E a filha de Faraó fala: quero. E aí, o que a menina faz? A menina chama a mãe do menino, a mãe de Moisés. Então a mãe de Moisés fica com Moisés até que Moisés seja desmamado. Tem uma lição muito importante e eu queria que vocês assimilassem essa lição junto comigo. Quanto tempo leva para uma criança ser desmamada? Criança mama até mais ou menos qual a idade? 1 ano, 1 ano e meio, né? Então vamos colocar um pouquinho a mais? Vamos colocar 2 anos? 2, 3 anos? Tudo bem. Essa criança ficou com a mãe até que idade? 3 anos. Vamos exagerar, vamos dizer que ficou até os 5 anos. Tá bom? Então essa criança ficou com a mãe hebreia até os 5 anos. Aí o que acontece? Ele vai morar no Egito. E no Egito ele passa 40 anos. Então Moisés já tem 40 anos. Aí ele precisa fugir do Egito. E quanto tempo que ele passa no deserto? Mais 40. Quando Deus aparece para Moisés, Moisés já tem 80 anos. E sabe o que Deus fala no versículo que a gente acabou de ler? 3, versículo 6. Deus fala assim, ó: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o que Moisés faz? O texto fala que Moisés esconde o rosto e teme olhar para Deus. Meus queridos, o que eu gostaria que vocês percebessem comigo é que Moisés passou a primeira parte da infância dele com a mãe. Mas a mãe passou para Moisés uma influência espiritual tão grande que mais de 70 anos depois, quando Deus chega até Moisés e fala: eu sou o Deus de teu pai, Moisés esconde o rosto, Moisés teme. Percebe a influência que a mãe de Moisés passou a Moisés? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Minha irmã, a senhora como mãe, a senhora tem um púlpito de muito maior influência do que este. Esse púlpito realmente fala a 900 pessoas. Mas olha, esse púlpito fala a 900 pessoas 2, se muito, 3 vezes por semana. A senhora tem o potencial de influenciar seu filho desde o nascimento até a fase adulta. Eu vou dizer uma coisa para vocês: minha mãe partiu, já está se completando 3 anos. Mas mesmo tendo 3 anos que ela partiu, ainda hoje, ela exerce grande influência sobre mim. Você tem um potencial tremendo de influenciar os seus filhos. Filhos, procurem perceber a influência positiva que sua mãe pode te trazer. Ontem à tarde, nós aqui tivemos um culto de gratidão. Um culto de gratidão porque uma senhora de 80 e poucos anos havia partido. E a vida dessa senhora, ela tinha cerca de 70 anos, membro dessa igreja, crente em Jesus Cristo. E ali, quando a gente foi trazer uma palavra de gratidão sobre a vida da nossa irmã, nós começamos dizendo o seguinte: Dona Olívia, mulher, cidadã conquistense, esposa, mãe, educadora, mas principalmente uma crente em Jesus Cristo. E meus queridos, quando eu dizia mãe, quando eu dizia esposa, quando eu dizia educadora, a família concordava. Mas quando eu disse crente em Jesus Cristo, a família não apenas concordou, a família disse amém. Porque o mais importante, a maior influência que uma mãe deve ter acerca do filho é a influência espiritual, é a influência acerca do Senhor,
A palavra de Deus diz o seguinte: não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Meus queridos, a maior alegria que uma mãe deve ter é de ver os filhos andando com Jesus. E a maior alegria que um filho pode dar para sua mãe é andar com Jesus. Meus queridos, vocês que veem suas mães como crente em Jesus Cristo, tenha por Deus o temor que Moisés teve quando Deus falou: eu sou o Deus de teu pai. Moisés cobre o rosto. Eu queria compartilhar aqui rapidamente, até para poder permitir aos filhos ter um tempo maior com suas mães na hora do almoço. Mas gostaria de falar algumas influências positivas que a mãe exerce sobre o filho e que o filho deve receber de sua mãe. O que é que a mãe de Moisés faz? Primeiro, a mãe de Moisés esconde a criança. Toda mãe precisa entender que ela precisa proteger os seus filhos, porque há perigos que vêm sobre a vida dos nossos filhos. Então a primeira coisa que a mãe faz é esconder o filho, é proteger. Mãe, proteja seus filhos. Proteja realmente no sentido físico. A mãe protege da doença. Interessante que filho com pai e com mãe, ele tem jeitos diferentes de reagir. Por exemplo, se meu filho quer brincar, é o pai. Pai, quero brincar de cavalinho. Aí vai o pai usar o restinho de coluna que ele tem para ajoelhar no chão e o filho subir em cima. Pai, eu quero brincar disso, eu quero brincar daquilo. Então é sempre o pai. Mas quando o filho se machuca, quando o filho está doente, quando o filho precisa de um consolo, sabe quem é que ele procura? Mãe, 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 machuquei meu dedo. O que mãe é para o filho? Mãe é aquela expressão de consolo. Isaías 66:13 diz isso daí. Diz que assim como uma mãe consola o seu filho, o Senhor irá consolar o seu povo. Quando Deus quer dar uma ilustração de consolo, qual é a ilustração que Deus usa? Deus usa a ilustração da mãe consolando o seu filho. Então a primeira coisa, a mãe deve amamentar, acalentar a sua criança, escondê-lo, protegê-lo dos perigos que o mundo traz sobre a sua vida. Há perigos físicos, sem dúvida, mas também há perigos espirituais. Perigos espirituais que se manifestam de maneiras morais. Mãe, comece a ensinar para o seu filho conceitos de certo e de errado. Isso é importante passarmos aos nossos filhos, principalmente porque hoje a sociedade defende uma forma amoral de se viver a vida. E sabe por que a sociedade defende uma forma amoral? Defende uma forma amoral para viver de forma imoral. Então a sociedade quer dizer que não existe certo e errado para poderem praticar o que é errado. A sociedade quer passar para os seus filhos que não tem problema nenhum viver de uma maneira que a palavra de Deus condena. Mãe, você tem poder para influenciar os seus filhos. Influencie de uma maneira positiva. Assim como a mãe de Moisés protegeu a criança durante uma fase da vida da criança, proteja os seus filhos através de uma boa educação, através da orientação espiritual. A palavra de Deus nos mostra isso em diversas situações. Por exemplo, a Bíblia diz que uma vez uma mãe, a Bíblia fala que ela era cirofenícia, era de uma outra nação. Ela começa a andar atrás de Jesus, clamando para que Jesus usasse de misericórdia com a filha dela, porque a filha dela estava gravemente enferma. Tem passagens que falam até que a filha estava endemoniada. Então aquela mulher estava clamando atrás de Jesus: Senhor, tem misericórdia de minha filha, porque ela está gravemente enferma. Tem misericórdia de minha filha, porque ela está gravemente enferma. E aí os discípulos estranharam que por mais que aquela mulher clamasse, Jesus não dava uma resposta. Aí os discípulos falam: Senhor, responde o clamor dessa mulher. Aí Jesus fala: nós não podemos pegar os pães dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. O que Jesus estava dizendo? Que ele veio inicialmente para os judeus. Aí aquela mulher chega diante de Jesus e fala: Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos eles também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Percebe a atitude daquela mãe? O que a mãe faz para proteger a sua filha que está gravemente enferma? A mãe persevera em clamar ao Senhor, e persevera de uma maneira humilde, a ponto de dizer: Senhor, nem que seja as migalhas dos pães, mas tem misericórdia da minha filha, porque está gravemente enferma. E o que Jesus faz? Jesus fala: nem em Israel eu achei tamanha fé.
Vai, a tua fé salvou a tua filha. Mãe, consegue perceber o potencial que você tem diante do Senhor pelo teu lar? A mãe de Moisés, em primeiro lugar, ela protegeu aquela criança. Proteja o seu filho através da sua influência moral, através da sua influência espiritual. Proteja o seu filho através da sua oração. Clame ao Senhor pela vida do seu filho. Tem uma situação na história que eu acho bem interessante. Um homem chamado Agostinho, que hoje nós conhecemos ele como Santo Agostinho. Esse homem, ele teve uma juventude desregrada. Então esse Agostinho, ele não tinha nenhum temor por Deus, não tinha nenhum temor por Cristo, e ele vivia de uma forma desregrada. Mas a história fala que a mãe de Agostinho, uma mulher chamada Mônica, ela dobrava os joelhos dela em oração pela vida do filho, pela vida de Agostinho. E ela orou meses, orou anos. E a história diz que devido à oração daquela mulher, devido ao exemplo que aquela mulher exercia sobre o seu filho Agostinho, chegou o momento que Agostinho se converteu. E esse Agostinho que vivia uma vida desregrada, esse Agostinho que não acreditava em Cristo, ele se tornou um dos maiores defensores da fé cristã. Tanto é que até hoje as pessoas falam que depois de Paulo, ele foi o maior expoente do cristianismo. Sabe por quê? Porque Agostinho tinha uma mãe que orava por ele. Mães, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Proteja o seu filho. Oração, clamor diante do Senhor, a sua influência moral. Vou dar aqui um outro exemplo. Acompanha comigo numa passagem aqui, o livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, vai apresentar a figura de um servo de Deus. Então, a primeira narrativa desse servo de Deus. Atos 16, versículo 1, diz assim. Atos 16, versículo 1 diz: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, como é que o texto começa apresentando a vida de Timóteo? Dizendo que Timóteo, ele era um jovem cuja mãe tinha temor de Deus, cuja mãe era crente, mas o pai não era. Então a influência espiritual que ele tinha era apenas por parte da mãe. E a Bíblia vai nos mostrar que devido à influência que essa mãe exerceu, Timóteo se tornou um servo de Deus. Timóteo se tornou um crente em Jesus Cristo. Timóteo se tornou um grande defensor da fé cristã. Me acompanhem, por favor, num texto mais além. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo falando a Timóteo, o que ele diz? 2 Timóteo 3, verso 15, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Filho de uma mãe crente. E aí Paulo fala, desde criança você sabe as sagradas letras. Meus queridos, quem exerceu influência na salvação de Timóteo não foi Paulo. Quem exerceu influência na salvação de Timóteo não foi Pedro, o apóstolo. Quem exerceu influência na salvação de Timóteo não foi nenhum dos outros apóstolos. Foi a mãe, porque desde criança a mãe ensinava a palavra de Deus para Timóteo. Mãe, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Você tem poder, um poder muito grande para influenciar os seus filhos. Moisés, 70 anos depois, já com 80 anos, quando ele ouve falar, é o Deus de teu pai, ele cobre o rosto. Porque a mãe dele não apenas o havia amamentado, a mãe dele havia ensinado para ele valores espirituais. Qual a maior herança que uma mãe pode deixar para o filho? Educação, ótima herança. Bons valores, ótima herança. Mas sabe qual é a maior? Não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Em primeiro lugar, a mãe protegeu o filho. Mas a mãe percebeu, depois de um certo tempo, que não dava para proteger o filho eternamente. Todo pai, toda mãe precisa saber isso. Vai chegar um momento que a gente vai precisar soltar os nossos filhos. Então o que a mãe faz? O texto fala que ela prepara, com todo cuidado, um cestinho. Por que ela prepara? Para que o cesto não afundasse na água. Nós precisamos saber que já que vamos ter que soltar nossos filhos um dia, precisamos preparar esse momento,
para que quando nossos filhos comecem a andar com as próprias pernas, o cesto não afunde, o cesto não naufrague. E como é que nós podemos ter essa certeza, meus queridos? Fazendo o melhor agora. O tempo de investir na vida dos nossos filhos é agora. E sabe como é que você influencia? Sabe como é que você investe? É com o teu exemplo, é com a tua vida. Aqui eu queria dar um exemplo bem rápido, tanto para pai quanto para mãe. Tem dois personagens da história americana, chamados Jesse e James. São personagens históricos. Eles foram conhecidos como pistoleiros, como criminosos, como facínoras. Mas Jesse e James, eles cresceram num lar cristão. E a história da vida deles diz o seguinte, que quando eles eram crianças, chegou um cachorro perdido na porta da casa deles. E criança gosta de animal, né? Então as crianças se apegaram àquele cachorro. E o dono do cachorro chegou procurando o cachorro. E o dono falava assim, vocês sabem onde é que está um cachorro assim preto, com uma mancha branca na pele? Aí o que o pai do menino fez? O pai pegou o alcatrão e passou naquela mancha branca. Para quê? Para dizer que o cachorro não era aquele, era outro. E os meninos continuaram com o cachorro. E aí quando o dono do cachorro chegou na porta deles e falou, esse cachorro é meu? O pai falou, não, seu cachorro tem uma mancha branca, esse daqui é todo preto. Bom, moral da história, não é? O dono do cachorro deixou para lá e o cachorro ficou com Jesse e James. E a história diz que realmente o pai ganhou o cachorro, mas com aquilo o pai perdeu os filhos. Percebe o que essa história quer dizer? Meus queridos, sabe o que nós como pais precisamos dar para os nossos filhos em primeiro lugar? 3 coisas: exemplo, exemplo e exemplo. Nossos filhos vão aprender de nós a partir dos nossos exemplos. Mãe, pare para pensar nisso. A maneira como a senhora se comporta vai ser um espelho para os seus filhos se comportarem também. E tem uma coisa que infelizmente acontece: nossos filhos, eles não vão ter muita facilidade em copiar os nossos bons exemplos, mas vão ter uma facilidade tremenda para copiar os nossos maus exemplos. Tome cuidado com a maneira como você está preparando para quando o seu filho deixar o seu lar. Em terceiro lugar, sabe o que aquela mãe fez? A mãe realmente escondeu. Quando não deu mais para esconder, a mãe colocou no cestinho. E quando colocou no cestinho, sabe o que a mãe fez? A mãe mandou a irmã ficar observando de longe para ver se ia tudo bem. Vai chegar o momento que os nossos filhos vão sair de casa. E quando chegar esse momento, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ficar observando de longe. A gente vai ficar naquela preocupação constante para saber se está tudo bem. Nós podemos olhar de longe pela ansiedade. Podemos. Mas sabe o que esse olhar de longe quer dizer? Quer dizer oração. Enquanto meus filhos estão debaixo da minha proteção, eu posso protegê-los. Quando chegar o momento, eu vou precisar preparar para que eles saiam. Mas quando eles saírem, meu papel não acabou não. Aí é a hora de ficar ao longe observando em oração. Não é assim que a Bíblia fala acerca do pai do pródigo? Diz que o filho pródigo saiu de casa e desfez os seus bens, começou a comer comida de porco. Mas aí quando o filho fala, voltarei para a casa do meu pai, e começa a vir, o texto fala que o pai ao longe o avistou. O pai ao longe o avistou e correu ao seu encontro. Sabe o que é isso de estar ao longe? É estar em oração, é estar clamando pelos filhos, é estar dizendo, olha filhos, a porta está aberta, quando precisar pode vir, que a gente está com a disposição de investir na vida de vocês, investir pela oração, investir pelos bons conselhos. Meus queridos, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Eu quero encerrar lhes dizendo o seguinte: vai existir 2 tipos de mãe e vai existir 2 tipos de filho. Para bem para pensar nisso. Só pode existir 2 tipos de mãe e só pode existir 2 tipos de filho. Existe a mãe que consagra, e por mais forte que seja ouvir isso, existe a mãe que profana. Já ouviram na Bíblia a mãe que consagra? A Bíblia fala que Ana, mãe de Samuel, ela orava pelo seu filho. Quando o filho nasceu, ela consagrou o filho a Deus. E quando o filho estava no templo, todo ano ela ia lá para levar uma túnica para o filho, para que o filho pudesse estar ali no trabalho sacerdotal. Ana, uma mãe que consagra. Existem 2 tipos de mãe: a mãe que consagra e a mãe que profana. Sabe qual é a mãe que profana? O texto fala de uma mulher chamada Herodias. Herodias vivia em adultério com Herodes.
Quando João Batista confronta Herodes com seu pecado, a filha de Herodias dança de uma maneira sensual para Herodes. Herodes fala: moço, o que é que você quer? Eu te dou até metade do reino. Aí a menina procura a mãe Herodias e fala: mãe, o que que eu peço? Sabe o que a mãe aconselha a menina pedir? A mãe fala: olha, peça a cabeça de João Batista numa bacia de prata. A mãe de Samuel consagrou a vida de Samuel ao Senhor. A mãe daquela menina profanou a vida daquela menina. Minha irmã, isso é muito sério. Você tem o potencial de reger o futuro do seu filho. Você pode reger de uma maneira positiva, mas infelizmente é possível que você reja de uma maneira negativa. Procure ser uma mãe que consagre seu filho. Procure ser uma mãe que realmente seja instrumento de Deus para que seu filho venha a ser um servo de Jesus Cristo. Mas já que existem dois tipos de mães, também existem dois tipos de filhos. A Bíblia fala que o filho estulto, o filho insensato, ele é a vergonha de sua mãe. Infelizmente tem filhos que envergonham sua mãe pela maneira como vive, por não aceitar os conselhos de sua mãe, por não viver de uma maneira que agrade o Senhor. Filho, você quer dar um presente para sua mãe? E aqui me permita dizer uma coisa que é verdade. É muito injusto o Dia das Mães. Sabe por quê? Porque hoje é dia 12. Não, hoje é dia 13. Não é isso? Daqui um mês certinho, sabe o que vai acontecer? É o Dia dos Namorados, 12 de junho, não é? E sabe o que acontece no Dia das Mães? No Dia das Mães, o filho chega com aquele presentezinho de R$ 1,99 e fala: toma, mãe, o que vale é a intenção. E a mãe pega aquele presente com toda alegria e fala: meu filho lembrou de mim. Aí passa um mês depois e o filho tem que dar um outro presente. Agora não é para a mãe, agora é para a namorada. E sabe o que acontece? Com a namorada não vem com essa de o que vale a intenção, porque isso não cola. Mas, meus queridos, o maior presente que você pode dar para sua mãe não é um presente in natura, não é um presente tecnológico. O maior presente é esse, ó. Não tenho maior alegria do que esta: saber que os meus filhos andem na verdade. Procure o Senhor na sua vida, se envolva com o Senhor. É dessa maneira que você vai se tornar a alegria de sua mãe. Mas infelizmente também há aqueles filhos que envergonham a sua mãe. Não procure ser um filho assim. Assim como uma mãe não deve ser uma mãe que profane o seu filho. A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Em nome de Cristo, que nossas mães, que nossos filhos sejam mães e filhos que vivam para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Convido o pastor Infante, ele vai orar encerrando o nosso culto. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus eterno, nós mais uma vez nos achegamos ao trono da Tua santidade para agradecermos a riqueza da Tua palavra, agradecendo os preceitos que elas nos trazem, agradecendo, Senhor, porque nela nós temos tudo, não somente para termos um bom casamento, mas também a luz, a diretriz, para passarmos aos nossos filhos as Tuas santas verdades. Agradecemos-Te por tudo que aconteceu aqui esta manhã. O programa singelo, tocante, das crianças, a Tua palavra expostas. Obrigado, Senhor, por tudo. E que hoje seja um dia de muita alegria no coração do Teu povo, como sempre, Senhor, embora tendo lutas e pesares, e como diz o hino, até na vida tentações e provações, mas podemos dizer: vai conosco o general capaz, que nos ajuda a saltarmos as muralhas da vida. Lembra-te do clamor destas mães que clamam pelos filhos, que corriam bem e agora longe vão. Ó Deus, que elas se agarrem na promessa de que o Senhor os traria de volta da terra do inimigo, e que elas continuem clamando, que aumente o número de mães aqui terça-feira orando, clamando por seus filhos. Obrigado, dá-nos um dia abençoado e mais uma vez a nossa gratidão por tudo que foi exposto aqui, em nome de Jesus. Amém.